amigos e amigas, atendendo a um especial pedido da escola Professora Neiva Maria Leite, o nosso ginásio, queremos fazer aproximadamente 15 minutos de um vídeo referente à história de Delfinópolis. Recebi aqui na sala da Casa Paroquial recentemente, há muito pouco tempo, os professores William e Cláudia, que fizeram a mim esta solicitação, e eu com alegria e até prazerosamente vou realizá-la agora por duração de aproximadamente 15 minutos. Pois bem, a nossa cidade de Delfinópolis foi fundada no dia 21 de maio de 1821. Nesta data, lavrou-se a escritura de doação daquilo que seria então o patrimônio doado, oferecido ao Divino Espírito Santo, estabelecido ali na escritura como padroeiro do lugar que ia começar. O patrimônio consta originalmente de 288 hectares, margeando o Ribeirão da Forquilha. Entre as muitas terras que possuíam, receberam do imperador uma Seis-Maria, de modo que tinha aqui uma vastidão muito grande, e eles tinham a obrigação de fazer uma colonização, uma povoação. Por isso a senhora Violanta Luzia de São José, casada com o capitão Ambrósio Pacheco, sob o testemunho de Justino de Tal e João Grisóstomo de Deus, fizeram a escritura conforme as exigências da época, recolheram os impostos necessários da doação. E depois, oportunamente, esta escritura foi registrada, ou seja, averbada, na Igreja Matriz do Desemboque, que era a localidade onde se concentravam as exigências da legalidade conforme as leis à época, as ordenações afonsinas, manuelinas, filipinas, conforme o tempo. Tudo era regido assim, ainda colônia de Portugal. O cartório era da responsabilidade da igreja, assim como também os cemitérios. Todos eles eram da missão, responsabilidade da própria igreja. Por isso a igreja zelava dos cartórios, zelava dos cemitérios, e ela tinha essa grande responsabilidade porque vigorava no Brasil sobremaneira o sistema do padroado, que é um regime de governo que tem a igreja misturada com o governo. As leis religiosas valem civilmente e as leis civis valem religiosamente. É uma oportunidade histórica que vigorou na Espanha, vigorou em Portugal, e aqui foi extinta pela Constituição de fevereiro de 1891, quando já na República o ministro Rui Barbosa, da Justiça, redator central da primeira Constituição republicana, assim estabeleceu pelo decreto 911-A de fevereiro de 1891. Então a igreja passou a ser uma entidade livre, soberana, mas completamente, totalmente separada do Estado, que passava também a ser um Estado livre e soberano, de modo que viraram duas entidades respeitosas, e assim a igreja pôde caminhar a modo que já vinha acontecendo desde o Concílio de Trento, de 1543 a 1565, o primeiro concílio logo após a Reforma Protestante, conforme as orientações oriundas de Roma. Como Portugal e Espanha não aceitaram o concílio, ele não foi aplicado nas colônias também. Por isso as ordenações afonsinas, manuelinas, filipinas, que eram as regulamentações estabelecidas pelos reis da Espanha ou de Portugal. Pois bem, então a escritura foi lavrada, foi averbada na igreja em Desemboque em 1857, muitos anos depois, mas é um documento oficial, naturalmente é um documento reconhecido pela Constituição brasileira, o que é natural, normal. E aí começou a construção da primeira capela, das primeiras pequenas casas, mais embaixo, nas proximidades do Ribeirão, onde hoje se situa mais ou menos a rodoviária municipal. Aquele cruzeiro não tem nada a ver com a primeira igreja, é outra história, mas ali estava a construção da primeira capela e o arraial, por assim dizer, foi prosperando, progredindo, e muitos vieram depois do Desemboque, onde já tinha sinais, o garimpo
caminhando para a extinção, para o fracasso, muitos garimpeiros vieram garimpar às margens do Santo Antônio, na atual estrada do Itajuí. A gente passa lá no chamado garimpo. Então muitos vieram garimpar naquela região e ficaram aqui no arraial, estabeleceram-se aqui. Mas ali também o garimpo foi fraco, de modo que muitos seguiram em outra direção. A nossa origem está vinculada intimamente ao desemboque, que era o marco central do Brasil para a colonização do interior do país. Desemboque data de aproximadamente 1690. Do desemboque saíram as pessoas para fundar oportunamente a cidade de Goiás, às margens do Ribeirão Vermelho, na província de Goiás, que depois progrediu bastante dada a riqueza do garimpo, sendo criada a própria Diocese de Goiás em 1745. Pois bem, em 1851 já tinha uma certa povoação, já era um arraialzinho bonzinho. Então veio aqui o primeiro padre, Domingos de Almeida, mas era pertencente a uma localidade, pertencente à paróquia do Desemboque, Diocese de Goiás, porque as dioceses no Brasil eram 11, depois no ano de 1854 criou-se a 12ª, que foi Diamantina, porque a população também era muito reduzida, e outras conveniências que se fizeram presentes na história do nosso país. Pois bem, do Rio Grande para o sul, a diocese era São Paulo, depois pegava o rio Sapucaí. Do Rio Grande para o norte, a diocese era Goiás. Goiás é uma pequena vila, mas rica já, próspera, com grande desenvolvimento, dada a afluência do garimpo no Rio Vermelho, o que é muito importante. E aqui o garimpo não progrediu, então houve um certo esvaziamento. Mas em 1871, 22 de setembro, criou-se a paróquia de Delfinópolis. Vejam bem, portanto, amigos, amigas, 21 de maio de 1821, a fundação da cidade, documento oficial. 22 de setembro de 1871, a criação da paróquia. Um espaço de aproximadamente 50 anos. No setembro passado, a nossa paróquia completou 150 anos, mas dada a pandemia, não tivemos a chance de fazer uma bela, uma bonita, uma boa comemoração. Paciência, a história se nos impõe tantas vezes. E aqui foi havendo um rápido progresso, mas um rápido também ao mesmo tempo lento, porque com o passar do tempo, dada a riqueza do sul de Goiás, do hoje Triângulo Mineiro, naquele tempo chamado Sertão da Farinha Podre, aqui virou como que um caminho de boiadas, que vinha do sul de Goiás, do Triângulo Mineiro, a caminho do Rio de Janeiro ou de Santos para a exportação. Essa foi depois, mais tarde, a grande motivação para a construção da Ponte do Surubi, que foi inaugurada em 1906, a maior ponte de madeira da América do Sul, 506 metros de vão. E assim, em 1871, pois, começamos a ter a existência chamada freguesia, a palavra do termo canônico oportuno, da paróquia do Divino Espírito Santo da Forquilha. Forquilha, porque ali existia, como existe até hoje, o Ribeirão da Forquilha. Como foi tudo suriado pela represa, a Forquilha desapareceu. Mas era o ribeirão que descia da região leste, que encontrava com o ribeirão que vinha da região norte, e no cruzamento dos dois dali para frente, o Ribeirão da Forquilha, que ia desembocar lá no Rio Grande, que hoje está represado. Pois bem, algumas pessoas aqui do Espírito Santo da Forquilha foram à Guerra do Paraguai como voluntárias. Meu bisavô mesmo, Zeferino Leite, o nome daquela rua que passa em frente à igreja, foi pessoalmente como voluntário e levou com ele 8 escravos. Eles tinham escravos. Lá lutaram e depois da guerra voltaram e por aqui viveram até a conclusão normal da vida em 1921, quando ele veio a falecer, deixando aqui a viúva e 12 filhos, todos eles nascidos aqui. Ele veio de Tamanduá, era candeeiro, era capataz de boiadas, e agradou-se da senhora Matilde do Carmo Lemos e
por aqui ficou, por aqui casou. É uma história toda muito interessante, muito significativa, muito importante. E ele tinha uma personalidade muito profunda, muito intensa, muito bonita. Ele registrou os filhos todos, 12, entre eles o meu avô, com o nome da mulher, Lemos, porque ele se dizia: eu sou pobre, a riqueza veio do lado dela. Então, do lado dela é que vamos colocar o nome nas famílias. Então, os 12 filhos assinam Leite por ele, mas o Lemos depois, que é o nome, conforme o costume brasileiro que prevaleceu. Em 1906, como disse há pouco, foi inaugurada a Ponte do Surubi, que era um monumento, por onde passaram milhares e milhares e milhares de bois gordos rumo à exportação. A ponte era de uma companhia particular, oportunamente podemos falar sobre ela. Era uma ponte de madeira com pilares de pedra para dar acesso de Delfinópolis Passos, e de Passos o segmento para o porto, normalmente até encontrar a viabilidade possível. Ela foi muito rendosa depois de funcionando. Ela produziu renda de modo que muitas pessoas entraram na sociedade porque dava dividendo conveniente. Foi destruída em 1956, quando da inundação da usina Marechal Mascarenhas de Moraes, a chamada popular usina de Peixotos, a primeira grande usina do Brasil, no governo Juscelino Kubitschek. Pois bem, em 1927 foi construída no Claro pelo coronel Quinca de Melo, grande benfeitor do lugar, irmão de minha avó, Matilde, que era esposa do Zefirino, a usina do Claro, com dinheiro próprio, e trouxe assim pela primeira vez a luz elétrica até a cidadezinha, o Arraial, ainda distrito de Delfinópolis, mas distrito de Cássia, que era o município, assim como também Capitinga era Cássia. Então, em 1927, essa grande modernidade, a luz elétrica, chegou aqui. Naturalmente, em condições frágeis, mas foi um grande benefício, um grande progresso. E ela funcionou até 1951, quando inaugurou-se a usina do Santo Antônio, mais competente, mais avançada, uma produção maior. E a do Claro foi desmontada, levada embora as peças, foi vendida, desapareceu, sobra lá apenas a barragem, que todo mundo conhece e sabe, lá no Ribeirão do Claro, que é o que abastece a cidade. Pois bem, em 1938, no dia 17 de dezembro, pelo decreto 148 do governador Benedito Valadares Ribeiro, de Minas Gerais, foi criado ao lado de 61 outras localidades, a nossa foi de número 62, o município de Delfinópolis, elevando o distrito a município, a emancipação político-administrativa, assim como também já disse, Capitinga na mesma data, São Roque na mesma data. Naquele ato, o governador criou por decreto, era a ditadura do Estado Novo, do Getúlio Vargas, então os prefeitos governavam por decreto, não tinha vice-prefeito, não tinha nenhuma Câmara Municipal, então os prefeitos governavam por decreto. Então foi quando instalou-se também o município no dia 1º de janeiro de 1939. Então a criação foi 17 de dezembro de 38, a instalação municipal constituiu de fato juridicamente em 1º de janeiro de 1939, tomando posse o primeiro prefeito, também nomeado pelo governador do estado, indicado pela Comissão Pró-Emancipação, o senhor Manuel Leite Lemos. Essa Comissão Pró-Emancipação reuniu-se aqui, trabalhou aqui, percorreu o município com um laborioso trabalho, com especial dedicação, a modo de construir e de responder positivamente todos os requisitos necessários, conforme as exigências da época, para a criação do município. O Dr. Benedito Quintino, agrimensor, correu o município a pé para fazer o primeiro mapa das divisas, dos rios, das nascentes, das estradas existentes, incluindo Olhos d'Água e Ponte Alta, e depois, oportunamente, São João Batista do Glória também, mais no final da campanha. E ele tem a homenagem de uma rua ali, que quando passada a festa da emancipação, da instalação do município, meu avô Melico Leite, primeiro prefeito, por 8 anos, foi a Belo Horizonte para pagar as despesas. E lá, se encontrando com o Dr. Benedito Quintino,
ele disse, Delfinópolis não me deve nada. Eu fiz por dedicação, por empenho, a única coisa que eu quero é que coloquem uma rua no meu nome. Esse é o pagamento. Então a rua Benedito Quintino, que antigamente era essa primeira aqui, vizinha da casa paroquial, depois mudaram o nome, hoje está lá na rua do bairro São Sebastião, é o pagamento de uma dívida da pessoa que fez todo o serviço topográfico a pé para a construção do mapa conforme a exigência, para preencher a requisição do protocolo pró-emancipação. Essa comissão era formada pelo coronel Francisco Inácio de Almeida, Manuel Leite Lemos, Dr. Lafayette Soares, Dr. Edmundo Alves Peixoto, Otaviano Rosa, Amazílio de Aguiar e Arthur de Abreu. Eram os homens que compunham esta comissão. Todos eles, naturalmente, já falecidos, conheci todos, menos o coronel Chico Inácio. Todos os outros eu me lembro bem deles perfeitamente, mesmo quando criança, que Deus me deu a graça de uma memória fotográfica. O que eu vejo, eu guardo. E isso é bom, graças a Deus. De modo que aí o município virou município de fato, realmente, constituído legalmente. Instalou-se a prefeitura aqui na antiga Casa da Instrução, era o nome dado ao grupo escolar à época, e ali a prefeitura funcionou, onde hoje é o nosso pátio, aqui vizinho da casa paroquial, por muitos anos. E aí construiu-se aqui o matadouro, construiu-se aqui em 1943 o telefone da Companhia Bragantina, levando os postes de madeira a pé, daqui até 7 voltas, ligando a Paraíso de um lado e a Uberaba Sacramento de outro. O mundo das dificuldades. Criou-se o posto de saúde. Em 1938, inaugurou-se o grupo escolar, que foi um grupo construído pelo Estado, a pedido da Prefeitura de Cástia, e que recebeu o nome de Cônego Marinho por decisão do meu avô, porque Cônego Marinho morou aqui na passagem do século, e aqui residiu 5 anos, deixando um bom e bonito, necessário e imponente legado, como eles, por exemplo, ter sido professor que formou muitos literatos depois, inclusive o jornalista João Soares, que publicou por muitos anos o Jornal Brasil, que era o nosso periódico informativo. Pois bem, agora eu vou resumir mais rapidamente ainda, justamente porque o tempo está vencendo, e eu não sei resumir, sabe? É muito difícil para mim resumir, que as coisas vão aparecendo nos olhos, feita uma tela de televisão. Mas eu vou resumir. Depois do mandato de Manuel Leite Lemos, não tinha vice-prefeito nem Câmara de Vereadores, era ditadura, governava por decreto. Veio, então, a ordem para que os coletores estaduais assumissem as prefeituras, porque acabou a ditadura em 24 de outubro de 1945, então, o José Linhares, presidente do Supremo Tribunal Federal, assumiu a presidência da República, promoveu as eleições gerais, elegeu-se a Assembleia Constituinte, que reuniu-se em 1946 e fez a Constituição de 46, que vigorou até 1964, de modo que veio a nomeação dos coletores estaduais para o cargo de prefeito provisoriamente. Foi nomeado, então, o coletor José Leite Sobrinho, filho daqui, jovem, foi o mais jovem prefeito de Delfinópolis, tinha 28 anos, ficou uns meses, depois foi substituído pelo senhor José Grisóstomo de Castro, o Zé Ticha Popular, farmacêutico, que ficou mais uns meses até que tomou posse o prefeito eleito nas eleições, conforme o Supremo Tribunal orientou e concedeu a realização via Assembleia Constituinte, Dr. Lafayette Soares, que teve vice-prefeito o senhor José Honório da Silva. Depois, em 50, o senhor farmacêutico Nilo Paim, vice-prefeito Dr. Lafayette Soares. Em 54, Salim Abraão Pedro, vice-prefeito Francisco de Melo Lemos. Em 58, José Grisóstomo de Castro voltou à prefeitura, mas agora eleito. Pela primeira vez era como que interventor do Estado. Vice-prefeito Francisco Lemos Neto, popular Chico Gordo. Em 62 veio novamente Salim Abraão Pedro e Francisco de Melo Lemos, Chiquito de Melo. Em 66, pela primeira vez na história, tivemos um prefeito único, o senhor Adair Lemos, tendo vice-prefeito o senhor Geraldo Magela de Andrade. Com a renúncia do Adair, o senhor Geraldo Magela de Andrade assumiu e concluiu o mandato. Em 1970, o professor Messias Marcelino Lopes e o Paulo Peixoto, vice-prefeito.
Em 72, Eupídio Rodrigues Pinto e Francisco Ribeiro de Oliveira. Em 76, Sebastião de Andrade e Aldo Alves Cabral. Em 82, Dr. Fernando José Pinto e o senhor José Honório da Silva Júnior, filho do antigo Zé Honório, que foi vice-prefeito do Dr. Lafayette, e por 6 meses exerceu o cargo de prefeito, que o Dr. Lafayette tirou licença, de modo que governou 2 anos e meio, e o Juca Honório completou aquele período, regressando depois o prefeito ao cargo legítimo, vencendo a licença. Depois, em 88, Sebastião de Andrade e Aldo Alves Cabral. 92, Dr. Fernando José Pinto e José Carlos de Oliveira. Depois, em 96, veio o Dr. José Geraldo Franco Martins com José Alba Rodrigues Maia. Depois, em 2000, Dr. Fernando José Pinto com José Pirulito, esqueci o nome completo dele agora, o Pirulito de Olhos d'Água, Nilson Machado de Abreu, me recordei. Depois, de 2006, 2008, 2004, veio o senhor Pedro Paulo Pinto, vice-prefeito Sebastião de Andrade, já tinha sido prefeito 2 vezes. Depois veio o senhor Dr. Fernando José Pinto, com vice-prefeito o senhor Aidéia Safariano. Olha aqui, estou esquecendo o último vice-prefeito, Dr. Fernando José Honório, Nilson, José do Nilson, José Carlos de Oliveira, José do Nilson, me lembrei agora. São tantos Josés que a gente mistura um com o outro, mas é só parar um momento que o sistema religa. E depois do Dr. Fernando veio o Pedro Paulo, como já citei. Depois do Pedro Paulo, o José Geraldo Franco Martins e Belchor Marques de Olhos d'Água. E depois voltou o Dr. Fernando José Pinto e Sueli Alves Ferreira, que depois, renunciando, concluiu o mandato e atualmente é a prefeita que exerce o mandato, tendo a senhora Maria Beatriz Pinto de Almeida como vice-prefeita. Então é um resumo muito simples, de 22 minutos, excedi um pouquinho, mas a qualquer hora que a escola quiser, nós estamos sempre prontos para dar uma colaboração, uma participação, responder dúvidas e tantas curiosidades importantes da nossa cidade, da nossa terra. Agradeço muito à escola, professora Neiva Maria Leite, por esse trabalho de dar ao padre o convite, a chance de explicitar um pouco a história, porque eu quero terminar fazendo um apelo aos jovens. É preciso que os jovens amem a história, mas para amá-la tem de conhecê-la. Sugiro que na escola haja uma matéria, em um dado momento, sobre a história da própria cidade. Saber quem foram os líderes do passado, quem são os líderes do presente, os ideais, os pensamentos, os fatos, os acontecimentos e assim por diante. Porque o desconhecimento da história é desconhecimento do futuro. Quem conhece a história sabe prever com muita clareza e exatidão o futuro, porque a história é lógica e sequencial. É como um rio, o rio corre dentro do leito. De vez em quando dá uma enchente, a enchente passa, o rio continua. Então a história é assim. Eu agradeço muito e me coloco à disposição sempre que necessário for. Desculpe o excesso, passei um pouco do combinado, mas é a dificuldade em resumir. Muito obrigado.